E nasceu o Skycast, os podcasts da Sky One. E para melhorar, nada melhor do que ter todos os hosts. Nem coube todos os hosts aqui, então a gente vai ter umas substituições no meio para explicar. Mas hoje é um podcast inaugural que a gente vai explicar todas as ideias de podcast que a gente está criando e qual é o objetivo de cada um. Então eu vou começar com o grande e a voz mais sexy do Brasil. Arruda, me explique o nome do seu podcast e o que você pretende com ele. Felipe, primeiro, parabéns, galera. Vai ser sensacional ter um bate-papo aqui recorrente, trazendo o que é mais importante que as pessoas desejam discutir, a transformação que a gente está vivendo, né? Eu acho que essa transformação é muito grande, o mundo está mudando, e o mundo não só está mudando, a estratégia também precisa mudar, e claro que todos precisam saber e discutir e ter... Eu vou dizer uma coisa, eu acho que a gente está vivendo uma crise de imaginação. Ok, concordo. A gente precisa estar aqui juntos, discutindo com as pessoas como imaginar futuros. E como imaginar futuros usando a tecnologia. A tecnologia está presente no nosso dia a dia. A tecnologia é um alavancador para que tudo se torne muito mais rápido. Consiga dar ao ser humano a capacidade de fazer o que ele faz melhor, que é imaginar e tomar decisões certas. E é isso que eu vou discutir durante o meu podcast. Vou chamar pessoas de tecnologia e pessoas da área de negócio para a gente criar futuros, para a gente discutir como a estratégia pode entrar no dia a dia das organizações usando tecnologia e imaginação do ser humano. Ou seja, o ambiente propício para as inteligências artificiais como tecnologia e o humano podendo colocar todo o seu conhecimento, sua imaginação, que é o que o humano sabe fazer de melhor no dia a dia das organizações. Esse vai ser o nosso papo. E você vai convidar quem? Qual é a ideia? Quem estiver aqui no podcast do... A ideia, Felipe, a ideia vai ser sempre que tenha duas pessoas, né? O diretor de tecnologia, o head de inovação, a pessoa que fale sobre como a tecnologia impacta o dia a dia, e uma outra pessoa que seja da área de negócio, de logística, de compras, de vendas, alguém que seja do negócio. Porque essa união é fundamental para as empresas conseguirem extrair o melhor, tanto do homem e da tecnologia, para poder ter vantagem estratégica. Visão arrojada na veia. Aqui. É isso, visão arrojada. E eu falei, mas está aqui no fundo, que é o Trend Off, que é o tema do meu podcast. Qual vai ser o seu podcast? Eu ia ser por último, mas vamos lá. O meu podcast não. O podcast da área, que eu sou host, mas vai ter vários hosts, vai ser sobre como a tecnologia pode mudar o marketing. Então, e está atualizando o marketing e como essa tecnologia pode fazer esse marketing mudar. E tecnologia pode ser muitas coisas. Pode ser literalmente desde do IA, pode ser a questão de agente, ou pode ser literalmente uma questão de estruturação de um podcast diferente, novas linhas de comunicação. Então, antigamente, uma comunicação era via TV e jornal. Hoje em dia já é uma comunicação mais direta de mídias sociais, já teve uma época que era só influência, não era nem mais canal, então como tudo é tecnologia e como essas tecnologias mudam, então a ideia é ter debates internos e trazer pessoas de fora que podem trazer visões diferentes de como a tecnologia muda o seu negócio e sempre trazer, o meu objetivo sempre que eu gosto de falar é que você aprenda algo com cada um dos meus podcasts, então sempre tentar trazer alguma coisa que a pessoa pode ter de prático e ela utilizar no dia a dia dela. Então, até o que eu faço com a minha equipe é dar dever de casa. Depois da... Trend Off. Legal. Parabéns. E agora, a nossa... Não pode chamar o nome do antigo podcast. Não pode. Mudou. Eu até falei com o Pedro sobre isso. Thaís, a host do Elas em Tech, que na verdade foi um dos primeiros podcasts que a gente pensou em criar, na verdade. Foi. Conte um pouco quem é você. E conte sobre o que eu vou falar no meu podcast. Exatamente. Bom, meu nome é Thaís, eu vou ser a host do Elas em Tech, e vocês dois fizeram um apanhado muito legal em relação aos conteúdos que vocês vão trazer, né? Obviamente, o meu vão ser mulheres convidadas, mulheres que estejam em cargos de liderança, com foco em transformação, cultura, usando a tecnologia para trazer escala para isso, e como é que vai ser esse novo cenário de liderança, onde as pessoas vão ter que se adaptar em muitas formas e conviver com essa escala que a tecnologia vai trazer para a gente. Então, eu estava ouvindo vocês dois, eu falei, eu vou falar muitas coisas do que vocês estão falando, só que pelo ponto de vista feminino e das mulheres na liderança. Espero que seja bastante ouvido por aí. Felipe, sabe o que eu acho que é fundamental isso? A Thaís, ela vai ter um papel fundamental, porque lembra que eu comentei que a gente vive uma crise de imaginação? Uhum.
Eu acredito demais que quando as pessoas são têm muita certeza, as pessoas que sabe, quando a pessoa acredita muito numa coisa, ela fecha. Você vê como eu fui até com a mão, né? Acredita, fecha. Quando, na verdade, a gente precisa ter mais dúvida do que certeza no momento Gosto atual. dessa frase. Nada destrói mais a criatividade do que certeza. Isso, é isso. Interessante. É isso. Eu acho que a Thaís vai ter a possibilidade de praticar a diversidade aqui, né? Elas em tech significa ter um outro pensamento. Infelizmente, o mundo ele ainda tem um viés machista gigantesco, né? Se você olhar, eu não sei que percentual, mas o percentual de conteúdo produzido na internet, ele deve ter um percentual altíssimo de homens, né? De um tech, com viés certeza. masculino. Tech, Com certeza. Eu acho que ter um olhar com diversidade é fundamental para a gente trabalhar o que eu trouxe da crise de imaginação, né? Ter novas ideias, pensar diferente. A gente tem que ultrapassar um limite desse limite do que a gente tem hoje. Senão o resultado vai ser o mesmo, né? E eu acho que a Thaís vai ter um papel fundamental para trazer algo que para mim é Mas acho que fundamental. não somente a Thaís, antes de chamar o Pedro, um dos grandes objetivos da SkyOne, porque que hoje podcast é muito interessante, é a gente explicar tecnologia, explicar caminho através de várias linguagens para públicos diferentes. Então são programas diferentes, com conteúdos diferentes. Então vai ter um conteúdo tipo Builders, que a gente vai apresentar daqui a pouco, que é um pouco mais técnico, um discurso mais técnico. Tem o dos jovens, que daqui a pouco vai vir aí, que vai explicar numa linguagem mais jovem, essas grandes glossários ou coisas que a gente tem. Tem a da Thaís, do Pedro. Então são pessoas com perfis diferentes e falando de tecnologia do seu mundo. Então, que é o grande objetivo da SkyOne esse ano, porque é o que você fala naquele debate que a gente teve. A SkyOne é o melhor caminho entre o presente de hoje e o futuro que você não sabe qual é. É isso aí. E a única certeza que a gente tem que entre esse hoje e esse futuro que a gente não sabe o que é, a SkyOne está no meio. E esse conector você tem que ensinar para várias pessoas, porque esse futuro vai ser diferente para várias pessoas. É isso aí. Vários Excelente. pontos de vista trazem uma completude maior sobre um determinado assunto, né? Vai ser bem bom. Agora, o último dessa mesa, não que significa que daqui a pouco tem qual é? Roda. Trocas. É speed dating. Seu Pedro. O Pedro, na verdade, não tinha esse podcast. Aí, ele virou e falou assim, Felipe, eu gosto muito de podcast, tudo mais. Eu falei, cara, já tem 5. Aí ele falou, mas eu quero. Deu 5 minutos e ele falou, Débora aprovou. A gente tem que aproveitar as oportunidades, Claro. né? E aí já tá aqui, já sentou, já recebeu, e agora ainda é o único podcast sem nome. Pode ser votação daqui a pouco. A gente está desenvolvendo ainda, se alguém for criativo, se alguém quiser. Porque Recrutec foi o primeiro nome que eu vi, mas eu descobri que tem várias empresas com esse nome e aí perdeu. Não tem nenhum podcast outro, com esse hein, Pedro? nome, então ainda temos que... E eu sou desenvolver. péssimo para definição de nome. Eu sou bom para conteúdo, para pautas, assim. Agora, para nome... Alguma coisa que tem que alguma coisa passar por pessoas em primeiro lugar. Eu não sei o que, mas tem que ser alguma No caso deles, é pessoas e pessoas mesmo. pessoas em primeiro lugar. Pedrão, explique quem você é. Que a gente já sabe que você é um influ. Celebridade. Quem você é e o que você vai falar no seu podcast. Boa, primeiramente, obrigado pelo espaço. Eu sou o Pedro, faço parte do time de RH. A ideia aqui é falar sobre recrutamento no mercado de tecnologia. Então, a gente vive hoje um mundo cercado por muitas informações. E uma coisa que eu recebo muito, principalmente no LinkedIn, é contatos de pessoas que têm dúvidas de como estruturar um perfil, como se preparar para o processo seletivo. E a gente tem um mercado muito volátil, né, que muda muito. Então, acho que a ideia aqui desse podcast é a gente falar sobre o recrutamento, como que ele vem se transformando também agora, principalmente com as IAs cada vez mais fortes também, e o que os recrutadores esperam das pessoas num processo seletivo, porque é no recrutamento e seleção que começa tudo, né? Onde a gente acaba atendendo as mulheres em tech, né, a área comercial, enfim, o marketing. Então, a gente vai quebrar alguns paradigmas nesse podcast também falando sobre o mercado, para preparar as pessoas para esse mercado cada vez mais competitivo. Então, vários temas aí, IA, enfim, como que a gente vem fazendo para transformar, e a gente também se transformar aqui dentro e se preparar para o que vem por aí. Humano falando sobre humanos, vai ser ótimo. Exatamente. E aí, tipo, com tudo de IA, no fundo, você contrata humanos, né? É isso aí. Tem que usar IA para o talvez seu currículo ser achado. Mas uma pergunta que eu queria até fazer para você, a primeira pergunta.
Currículo ainda é muito legal ou agora é só LinkedIn? O que tá pegando aí nesse novo mundo? Eu acho que o currículo, ele não deixa de ser importante, principalmente quando as pessoas elas colocam nos ATS, quando eles vão se aplicar as vagas. Hoje tem IA que lê exclusivamente o currículo. Então, quanto mais rico você deixar o currículo, a IA vai ler ali e vai entregar mais o seu perfil. LinkedIn também, né, tem essa ferramenta. Mas, enfim, algumas... Acho que no mundo de tecnologia é LinkedIn, mas, assim, abrindo para outros mercados, o currículo é fundamental também. Então, se você quiser ser contratado por Tech e não tem LinkedIn, já Ai, começa a se esforçar. complicado, fica um pouco difícil. Você não existe. Como é que está conectado sem LinkedIn? Não tem como, né? Mas essas coisas é legal, porque às vezes a gente está contratando pessoa, é pessoa de conteúdo. Aí você olha lá, a pessoa não escreve nada no LinkedIn em nenhum lugar, e fala assim, cara, me engana pelo menos nessa hora, sabe? Me ajuda um pouco sobre isso. Então, quem te viu aqui, antes de chamar as outras duas pessoas dos outros 2 podcasts que estamos vindo aí, é que vocês viram que estão linguagens diferentes, tons de voz diferentes para cada podcast. Então, aqui você vai aprender de tecnologia, não importa qual é o seu momento, o que você queira aprender, se é nível técnico, se é mais história de vida, se é mais diversidade, se é realmente aprender, né, ao caminho e quais grandes, não somente recrutamento, mas tipo, o que é trabalhar em tecnologia. Porque se você, às vezes você sai, ainda mais tecnologia, às vezes tecnologia de startup, tecnologia de corporate é totalmente diferente, então as diferenças e perfis que gostam. Então, tipo, você vai aprender de tudo um pouco aqui. E a cultura também, né? Que é o que faz a empresa ser o que é. Fundamental. Então a gente vai falar muito sobre isso também, porque eu acho que hoje a gente fala muito de competência técnica, né? E a gente acaba demitindo por comportamento. Exato. Então, contratar através da cultura é muito importante também. Ótimas pautas pela frente. Perfeito. Vamos fazer o... Cadê o Robson? Fugiu. Fugiu um dos podcasts. Vamos chamar o jovem. Vem, jovem. Troca comigo aqui, garoto. Senta aqui. Mas eu Troca acho que comigo você também. tem Eu que também trocar tenho. aqui. Você não, eu virou fico. co-host. Não, você então fica. tá bom. Você virou tem co-host. horário. Então, enquanto ele troca, deixa eu te colocar um ponto que eu Muito acho obrigada, importante. gente. Obrigado, Até pessoal. mais. Thaís, falou, Pedro. Hã? A gente vai continuar direto aqui. Então, é que se eu fazer aqui- stop, vai parar, né? Aqui a gente Então é melhor gosta. continuar direto. Aí essa parte corta aí do... Faz a mágica. Manda mensagem pro Robson. Please. Liga pra ele e fala assim, olha, 3 horas aí, ó. Cara... Vamos lá, Felipe. Dentro do seu podcast, que fala sobre marketing e tecnologia, é isso? Isso. Você fez uma pergunta para o Pedro, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Bora? Como você não se torna um produto no mundo atual? Primeiro que eu acho que a palavra produto tem um peso diferente, assim. Eu acho que todos, de algum modo, somos algum tipo de produto. E produto não é tão negativo assim como você estrutura. Para mim, não é questão de produto. É como você é diferente no mundo atual. Como você deixou de ser mais do mesmo. Isso funciona até para produto também. Como um produto, ou qualquer pessoa, você tem que ser deixado mais do mesmo. E hoje, com as tecnologias, o que acontece é as pessoas ficando cada vez mais iguais. Né? Você usa a mesma tecnologia, a mesma mensagem... ninguém mais erra português, então até isso está diferenciando uma pessoa da outra. Então, o que é o diferencial hoje é exatamente a palavra que você mais fala. O quanto mais humano você é, hoje em dia ser humano já é um grande diferencial. Isso faz uma grande diferença conceitual, que é interessante. E aí é uma coisa que eu percebi até na NRF e tudo, é que se fala de tecnologia, 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 mas sempre a gente volta para o humano. Então, eu tenho 44 anos, já é a 5ª vez que eu ouço o mesmo discurso. Já fui, computador, vai acabar o humano, vai ser tudo computador. Aí voltou para o humano. Aí depois, internet, vai acabar o humano, voltou ao humano. Celular, mesma coisa. E-commerce, vai matar a lojinha de básico, ninguém mais vai falar com ninguém. Loja de bairro voltam pra caramba. Na verdade, os supermercados agora crescem para criar loja de bairro. E a mesma coisa, vai ser tudo robô, a gente vai matar. E aí é sempre o mesmo discurso, mas dessa vez vai ser diferente. Eu realmente acho que IA é realmente um pulo grande, mas eu não acho que um IA é um pulo tão maior que a internet, por exemplo, assim. E no fundo,
logo depois a gente volta para o humano. Então, você quer ser diferente hoje, quer deixar de ser produto, você tem que ser cada vez mais humano. E uma palavra, como é que foi a experiência na NRF? Eu acho que a palavra é humano mesmo. E eu acho que é back to the basics. E não é uma palavra só, mas voltamos a tipo, vamos parar de sonhar um pouco e voltar para o básico bem feito. Esse é o grande diferencial que faz a diferença. Legal. Pegando um gancho aí um pouco, antes de qualquer coisa, obrigado aí por estar aqui no meio de vocês aí, uma grande referência, né? Eu trabalho como SDR aqui na Skyone, meu nome é Victor, e eu ouvindo vocês falarem aí, eu fiquei pensando, né? Realmente nessa era da tecnologia e no meu atendimento, né? Muitas vezes as pessoas que eu tenho essas conversas, elas falam que estão realmente ficando um pouco chateada aí muitas vezes por atendimentos eletrônicos, e quando encontram uma pessoa realmente que conversa e entende a dor dela profundamente, elas ficam muito felizes, entendeu? Então, esse é um ponto que realmente, como você disse, Felipe, na era da tecnologia, você ser humano é um grande diferencial também, entendeu? Então, é muito bom isso. Podemos trocar a palavra humano por experiência ou não? Eu sabia que você ia falar isso, adorei. Sim. Ser humano é igual a uma experiência autêntica? Eu acho que autêntico é melhor do que experiência, na verdade. É. Gostei. É porque quando ele trouxe isso, o Vitor fala sobre a possibilidade de um humano estar falando com alguém e a pessoa do outro lado entender que é um humano, né? Por mais que essa IA possa ser uma IA muito personalizada, o humano ela consegue transformar aquilo numa experiência, né? Ela consegue transformar isso num Mas momento... o que ele falou que eu achei da definição do autêntico experiência é, tipo, literalmente o desejo de falar com o humano é a experiência em si hoje em dia. Tipo, não deveria. É como se a definição de experiência for viver igual vivemos nos últimos 2000 anos, menos os últimos 10. Eu acho que... Mas, Vitor, você já puxou, e agora você tem que explicar por que você está nessa mesa, qual é a ideia, que é o low code, né? Low code que acabou virando o nome. Não era o meu favorito, mas os jovens entendem mais do que isso do que eu, a gente só aceita. Vai ser sucesso. Explica qual é a ideia do low code, quem vai estar nesse podcast e o que você pretende com ele. O low code ele veio realmente para fazer uma comunicação mais tranquila nessa parte realmente de tech, né? Comunicar para os jovens é uma coisa que muitas vezes pode ser vista por outros olhares de uma coisa muito mais burocrática. Então, a gente quer tirar esse linguajar burocrático, né, e trazer uma coisa mais simples, mais despojada e realmente com um toque mais jovial, entendeu? Então, a gente vai estar com pessoas de dentro da Skyone, que faz parte aí, por exemplo, do time de arquitetura, o time de marketing, o time de pré-vendas, do comercial, que sejam pessoas jovens e que comentem aí um pouco mais sobre o dia a dia deles ali, para a gente realmente fazer uma conexão por completo. Sabe uma coisa, cara? Quando ele fala do low code, o low code, ele me trouxe a palavra simplificar, né? Porque o low code, o que é? Ele simplifica o uso de alguma coisa. Por isso que eles deram essa ideia. E hoje, eu tenho 2 filhos, um de 25 e 17, né? O de 25 já não entra no jovem, tá? Inclusive, eu já tenho já virou 25. adulto. E o que eu acho bacana é que a visão deles realmente é diferente, né? Então é muito louco como a evolução generacional ela está trazendo uma visão quase de oposição à nossa visão, o que é super rico, na minha opinião. Voltamos à discussão da diversidade, né? E ter uma visão de alguém jovem conversando com outras pessoas sobre um modelo de low code, ou seja, como é que é simplificar essa relação, como é que simplifica o dia a dia no trabalho, como é que o jovem pode trazer essa riqueza para um lugar onde não é somente ciência exata. Eu acho que isso tem uma riqueza gigantesca. Tenho certeza que esse podcast vai ser legal. Não somente, a gente tem uma quantidade de glossários e palavras que ficam normais para a gente e não são. Então, como explicar o que é nuvem, o que é cloud, o que é explicar coisas, automação, o que é IA generativa. Eu mesmo, de vez em quando, eu erro. Não sei se eu falo automação ou automatização. Eu mesmo fico na dúvida. Eu acho que as duas são iguais, não? Me explica de modo jovem, qual das duas e o que significa, vai. Vamos lá, automação. A gente automatiza, por exemplo, um sistema, né? Por exemplo, entrou um cliente do agro.
a gente vai ter uma automatização, né? Que no É caso, automação ou automatização agora? uma Ah, automação, mas nem eu sei mais agora. uma automação para ir, por exemplo, para o time de comercial, mas uma pessoa que cuide desse cliente agro, entendeu? E uma automatização, eu vou ficar devendo. Adorei. Vou Adorei, estudar. adorei. Vou estudar. Você foi Adorei. perguntar logo Não, aqui esse não é o sabe? jovem. Jovem é assim, não tem o menor problema de falar que não sabe. Vou fazer outra é pergunta, ela vai lá. essa Cloud. é a diferença. Explica Cloud. Essa é a Vai. diferença. Cloud. Cloud, nuvem, né? No caso, computação em nuvem. No caso, armazenamento em nuvem. Você vai ter dados ali, por exemplo, documentos que você vai trazer, que tá, por exemplo, no seu espaço ali. Te peguei pesado, né? Calma, deixa Abusei, eu falar. abusei. É porque eu estou As meninas me olharam com cara assim, por que você tá maltratando o eu estou menino? realmente muito nervoso, mas você traz todos aqueles documentos ali para a nuvem, onde que vai ser um espaço que você vai ter mais segurança, você vai ter mais performance, você não vai ter risco ali de você perder aqueles documentos, por exemplo, se acontecer alguma coisa naquele ambiente que está armazenado localmente, entendeu? E isso seria realmente um investimento e que vai te trazer ali mais segurança, entendeu? Ok. É isso. Passamos por quantos podcasts? 5. Passamos por 5 podcasts. O meu amigo Robson foi preso em uma reunião. E aí a gente apresenta consegue lançando com a primeira falta do podcast, Trend Off, Robson do Fiel. Como foi ele que me contratou para cá, ele tem crédito. Então, Indicou. Indicou. Mas tá no coração, tá no coração. Tem essa parte. Então, acho que termina aqui o primeiro programa, terminando com o nosso jovem, Muito obrigado. o futuro, e futuramente não jovem, que vai fazer 25 anos. Eu já estou no limite já, Já viu? tá no limite. E nesse ambiente incrível aqui que a gente construiu, e esse é o primeiro momento, e eu tô muito feliz com o potencial. Sucesso, Felipe. Vai ser incrível. Aproveitem.